quero compartilhar com os irmãos 1 Crônicas capítulo 7. 1 Crônica capítulo 7. Talvez alguns aqui nunca leram esta palavra, nunca leram esse texto, porque é um texto aparentemente que ele não tem nada a nos oferecer, comparando com aqueles textos mais tradicionais que nós lemos, tantos textos bons, né? A Bíblia inteira ela é boa e maravilhosa, ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então a Bíblia, ela por si só, ela é autossuficiente, mas tem alguns textos que nós nem queremos ler, porque é difícil de ler, tem que ter muita paciência. A gente se pergunta, Senhor, mas por que esse texto? Porque a genealogia existe na Bíblia, né? Então tudo tem um porquê, as linhagens, tudo isso tem um porquê de estar aqui. A Bíblia ela é inspirada por Deus, escrita pela mão do homem, mas pela inspiração de Deus. Então tudo que está aqui tem uma serventia para todos nós, amém? Então ela deve ser lida, mas tem alguns textos que a gente lê quase que por obrigação, não é? E esse texto aqui é mais ou menos assim, só que nas entrelinhas desse texto, nos pormenores que você vai procurando aqui, você encontra alguma coisa, e eu encontrei alguma coisa aqui. Eu quero elucidar isso para você, passar isso para você nesta manhã, e pedir ao Senhor que trate conosco, trabalhe o nosso coração, sare as nossas feridas, as nossas dores, e traga um renovo nesta manhã para nós, amém? 1 Crônica capítulo 7, verso 20, todo mundo achou? Os descendentes de Efraim, verso 20, era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate. Irmãos, esse primeiro versículo já dá para a gente desanimar. Quando você começa a ler, você fala, não pai, não vou, eu vou pular. Aí você já vai lá para Salmo 91, 23, né? Salmo 37. Assim a gente começa a falar, não, eu não vou ler isso aqui, ó. Fulano era filho de fulano, ainda mais uns nomes difíceis de ler, né? Eu quando li a primeira vez isso aqui, eu achei que o Sutela era Nutella. Eu falei, ó, daqui saiu a Nutella, daqui que saiu, né, aquele chocolate cremoso que a gente passa no pão pela manhã, não é? Mas não, aqui é Sutela, não é Nutella, viu? Então, aqui fala dos filhos de Efraim. Mas se você continuar lendo até o verso 23, a coisa começa a melhorar. É porque a gente desanima no meio do caminho. Quando você vê que o negócio está meio complicado, a língua começa a enrolar para ler esses nomes, você fala, não, eu vou parar. Não para não, porque Deus tem preciosidade um pouquinho mais para frente. A Bíblia fala em Isaías, né, que por trás de uma porta de ferrolho tem tesouros ocultos. Então nós temos que cavar um pouquinho mais, que a terra dura pode ter águas mais profundas, águas cristalinas, não é? Às vezes você olha para uma pessoa turrona, durona, você fala, não, eu não vou conseguir tirar nada dessa pessoa. Mas se você ter paciência, cavar um pouquinho mais, você vai encontrar coisas boas nela. É ou não é? Então veja o verso 21. De quem foi filho Sabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes, pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Deu para entender um pouquinho agora? Começa de uma maneira obscura, ofuscada, muitas vezes ao nosso entendimento, à nossa compreensão, mas aos poucos nós vamos entendendo aqui que essa genealogia, esses filhos que foram sendo gerados,
traz alguma coisa para nós também. É uma história triste de uma família, a família de Efraim. O Efraim, ele era filho de José. O José era filho de Jacó. O Jacó era filho de Isaac. O Isaac era filho de Abraão. E o Abraão era filho de Noé, lá atrás, filho de Adão. A genealogia vem sendo traçada. O Efraim aqui era o filho mais novo de José, José do Egito. O Efraim com seu irmão Manassés. Manassés era o mais velho, que deveria receber a bênção paterna. Mas na hora de abençoar os filhos, José fez como Jacó, ele trançou as mãos. Ele abençoou o Efraim com a mão direita. Liberou a bênção sobre Efraim. Então aparentemente parece que Efraim teria uma família vitoriosa, uma família de sucesso. Mas nós encontramos aqui na Bíblia uma situação difícil, uma situação de dor, de tristeza. E nessa manhã eu quero falar com você uma palavra que vai mexer com o seu coração, que vai mostrar um pouco da dor, mas vai tirar essa dor daí também. Essa palavra ela tem um título, é a dor da perda e a perda da dor. Deu para entender? A dor da perda e a perda da dor. Esta família de Efraim talvez não seja muito diferente da sua família. Aqui diz que os filhos desse rapaz, o filho de Efraim, de vários filhos que ele tinha, 2 parece que não cumpriu as orientações do pai, os ensinamentos do pai. Diz que eles subiram para fazer aquilo que não era agradável. Eles subiram para roubar o gado dos filisteus. E numa situação dessa, de perigo, de erro, o que aconteceu? Eles foram mortos. Mataram os 2 filhos de Efraim, o chamado Ezer e o Eleade. Eles foram mortos pelos homens daquela terra. Eles invadiram propriedades alheias. Eles não poderiam estar ali. E eles fizeram o que não podia fazer. E a consequência foi a morte. E essa morte trouxe o quê? Dor para os seus pais. Diz que Efraim chorou os seus filhos por muitos dias, a tal ponto de os seus irmãos de linhagem, seu parentesco, vir para consolar. E depois que foi consolado, as coisas não melhoraram. Ele apenas recebeu um consolo. Mas quantas vezes você já foi consolado? Ameniza a situação, mas quando você lembra, porque aqui diz que as coisas iam mal na sua casa. E a pergunta que eu faço hoje, trazendo uma tese para nós hoje: o que é que vai mal na sua casa? O que é que vai mal na sua casa? Na casa do Efraim foi a morte dos filhos, a perda dos filhos. Amados, e uma perda ou perdas trazem muitas dores, seja de que ordem for as nossas perdas, de que nível for as nossas perdas. Muitas pessoas perdem algumas coisas, talvez um rompimento de um casamento que não estava nos planos no dia em que você subiu ao altar e recebeu a bênção. Eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. E vai passando o tempo, passa-se o tempo, e nem todo mundo sabe conviver com as rugas. Nem todo mundo sabe entender que uma ruga de uma mulher é o sonho que ela sonhou junto com você, junto com o homem. Vai envelhecendo, e aí ele começa a olhar para aquelas que não têm ruga.
Ele desconhece que aquele sofrimento muitas vezes é porque você está bebendo, porque você está dando trabalho, está saindo com outra, está traindo a sua esposa. E aí começa a dar olheira, o cabelo começa a ficar branco, começa a ter sofrimento, as dores vêm, e o bacana acha que está tudo bem, quer viver a vida de solteiro, e começa a observar fora do casamento. Eu conheci um homem lá em Goiás, ele praticava mais ou menos isso, bebia a água da cisterna fora da casa dele, ou seja, adulterava, prostituía, e a sua esposa foi ficando doente, e um dia eu o conheci, eu conversei com ele, e ele disse assim para mim: não, eu não quero aquela carroça velha que eu tenho em casa. Eu não sabia se eu conversava com ele, se eu brigava com ele, se eu batia nele, porque isso é um desrespeito tão grande. E esse vocabulário continuou com ele: essa carroça velha que eu tenho em casa não serve para nada. De uma certa forma, isso feriu muito a esposa. E um dia ele chega em casa e ela está pendurada, enforcada. Uma consequência de dores. Nem todo mundo sabe lidar com dores. E da mesma forma, muitas esposas não valorizam o que o marido representa para ela. Ela acha que na verdade ele é um puxador de carroça, né? É o que tem que fazer tudo, pagar todo o preço. E ele chega em casa às vezes desmotivado, não rendeu tanto naquele dia no seu trabalho, e encontra uma esposa que não é sábia, que é tola, e acaba brigando com ele, discutindo. O que ele vai fazer? Ele vai procurar sair e fazer outras coisas lá fora. São dores que as pessoas não sabem trabalhar elas. Um rompimento no casamento traz dores. As coisas iam mal na casa de Efraim pela perda de 2 filhos, que praticaram aquilo que não era bom. Quais são as perdas hoje na sua casa? Eu apenas exemplifiquei algo aqui, que talvez possa chocar você, que é sobre o casamento, que é a coisa mais comum hoje que nós temos, onde o divórcio hoje ficou como uma correnteza fácil de passagem. Está muito simples hoje isso. As pessoas não são mais tolerantes, elas não conseguem mais passar junto o sofrimento, administrar as suas dores juntos, sofrerem, chorarem juntos, aprenderem a orar juntos. É tão bom quando você vem à igreja e traz o seu marido, traz a sua esposa junto. Obviamente aqueles que não têm o seu cônjuge convertido está aqui hoje, mas você está orando por ele ou por ela, para que ele possa estar aqui um dia com você. É assim ou não é? Então, amados, às vezes as dores vêm e nós temos que saber administrar. Às vezes você passa por uma dor no seu trabalho, você foi desempregado, recebeu a carta de demissão, foi exonerado, e você está hoje sofrendo. Cada um tem o seu limite e o seu nível de suportar dores. Talvez para um ficar desempregado é até confortável, mas para outro é o fim do mundo. Você sabe que tem gente que é assim, ele fala, olha, ele diante das pessoas, ele chora por estar desempregado, sozinho ele fala, graças a Deus. É uma preguiça terrível, não é? Então às vezes vem uma dor, uma perda de um namoro, de um sonho que você estava sonhando, com aquele relacionamento, para chegar ao altar, construir uma vida junto com a pessoa, e de repente não deu certo, você ficou desapontado, frustrada, e está doendo até hoje, mas Deus quer curar isso. O bálsamo do Senhor pode passar na sua vida e tirar essas dores. A dor de uma perda, de um ente querido, de um parente. Irmãos, isso é uma sangria dentro de nós, é um pedaço que vai embora, e parece que é o pedaço maior que vai, e a gente fica só um pedacinho ali sofrendo. Tem pessoas que não se recuperam mais das dores, das perdas.
um parente que se foi, um ente querido, não é? Eu lembro que alguns anos atrás, em 2002, melhor dizendo, nós temos duas filhas, eu e a minha esposa. Nós somos pastores hoje lá na Shalom Sul. E nós temos duas filhas. Em 2002, a minha esposa engravidou. E nós estávamos sonhando com um filho, com um homem, um garotinho. E no 6º mês, nós fizemos uma viagem de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu morava, até Goiânia. E na volta, a minha esposa começou a sentir dores. E nós já tínhamos feito todo o procedimento no médico, né? A ultrassom nos garantiu que era um menino, um garoto. Uma alegria na nossa casa. Minhas filhas, na maior alegria, vai vir um irmãozinho. E nós chegamos em Campo Grande de volta. Já havíamos marcado essa consulta com a ginecologista. E aí nós resolvemos levar as meninas, porque elas queriam ver o irmãozinho na barriga da mãe. Aquela alegria toda, aquela dor que ela estava sentindo na estrada, a gente ignorou aquilo, porque a nossa alegria era muito maior do que aquela dor. A gente não pensa no pior quando você está tão alegre. E quando ela foi fazer a ultrassom, as duas filhas lá junto, na expectativa de olhar, de ver, eu fiquei até do lado de fora para não inibir tanto as meninas, deixei elas à vontade, né? E elas ali vendo aquela ultrassom da mãe, na maior alegria, na expectativa de ver o irmãozinho. A doutora, numa falta de sensibilidade tão grande, numa frieza tão grande, disse assim para a mãe: essa criança está morta, do lado das minhas duas filhas. E levantou e deixou a minha esposa lá sozinha com as duas filhas. Não teve a grandeza que a medicina traz para esses médicos, o juramento de ser pelo menos humano em certos momentos, trabalhar um pouco o psicológico da pessoa. E ali minha esposa começou a chorar, as meninas começaram a chorar, não sabia o que fazer, não tinha nenhum psicólogo, alguém ali para amparar, mas o Espírito Santo estava ali. E foi uma experiência que elas aprenderam algo chamado resiliência, que é aprender a superar as dores, o sofrimento. Imagina você ali com seus filhos chorando e você com um sonho morto dentro de você. Quando eu fiquei sabendo disso, eu com toda sinceridade, na minha tristeza e na minha chateação, eu quis procurar essa doutora. Ela não tinha culpa da criança ter morrido, mas a forma que ela deu o recado, a notícia, machucou muito a nossa família. A humanidade daquela doutora era maligna. Então esse sonho, essa perda do nosso bebê nos trouxe tanta dor, tanto sofrimento, nos machucou. E vivemos um bom tempo tristes, e tendo que administrar a igreja, tendo que sorrir para a igreja, tendo que ministrar para a igreja, tentando ser mais forte do que aquela dor. Quantos aqui talvez tenham tentado ser forte? Aí o diabo fala assim para você: para de ser hipócrita, mostra o que você realmente é. Mas tem hora, irmãos, que a gente tem que ser mais forte do que a nossa dor. Hipócrita é o diabo, que fica tentando fazer a gente ser forte quando nós não somos fortes. O diabo também trabalha no positivo, querendo dizer para a gente: não, seja forte, você não é forte, você não é servo de Deus. Tem hora que nós temos que chorar, demonstrar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Tem os momentos para isso. Mas o diabo quer que a gente seja forte em todo o tempo, para mascarar a nossa dor, a nossa tristeza, e ela nunca será curada. Nós não seremos curados enquanto nós não admitirmos a nossa dor e a nossa doença interna.
nossa doença emocional. Tem os momentos para você abrir o seu coração, lá no seu quarto, talvez com o seu marido ou com a sua esposa, com o seu líder, com o seu pastor. Existem os momentos para você desaguar, chorar, o que está represado, soltar. O Efraim chorou, ele não represou, ele soltou o seu choro, estava doendo. Irmão, os cristãos passam por dores também, eles sofrem. Por mais que nós tenhamos a nossa fé em um nível tão grande, muitas vezes, mas a dor, ela vem, e não tem nada a ver fé com dor. Eu posso ter a minha fé garantida, intocável, mas eu posso sentir as minhas dores. Nós somos seres humanos, existem nervos, tendões, sangue, carne dentro de nós, que aonde doer, só para o cérebro na hora, a dor. Pode doer o dedão do pé, mas é o seu cérebro que vai fazer o reconhecimento da dor. Nós sentimos dores e temos que extravasar elas, soltar elas, não represar, não reprimir, porque isso traz outras consequências. E às vezes tem maridos que não suportam ver a esposa chorando, fala que manteiga derretida, são embrutecidos, durões, e não entende a sensibilidade, o sentimento de uma pessoa. Isso só ocasiona mais dores, mais sofrimento. Não sabe ouvir a sua esposa. E tem muitas esposas também que não sabem entender os seus maridos. Eles precisam ser fortes para não transmitir a fragilidade para a sua casa, porque se ele chegar em casa e demonstrar uma fraqueza, fala aí, esse homem é um banana. Que fraqueza. Veja que nós somos seres emotivos e que devemos externar as nossas dores. Talvez você está aqui hoje, eu não sei qual é a sua dor, mas certamente existe uma dor, existe um passado talvez que está aí te oprimindo, te machucando, e você não pode às vezes revelar isso. Quantas vezes em consultórios psicológicos, terapêuticos, pessoas abrem o coração ali, dizendo, olha, eu fui molestada quando criança, eu fui molestado quando criança, e hoje eu tenho uma dificuldade no meu casamento, e a pessoa não pode abrir, porque ela sente que se ela abrir, tudo vai por água abaixo, ou se ela abrir, é uma vergonha. O diabo fica prendendo as pessoas para que elas não deságuam aquilo que está represado dentro delas, e elas vão levando isso, eu já estou numa certa idade, já está bom, já deu o que tinha que dar, mas Deus quer que você seja curado. 1 Tessalonicenses 5 fala isso, que o Senhor quer que nós sejamos perfeitos, corpo, alma e espírito. O homem, ele é uma trindade, ele é tripartido, ele tem corpo, alma e espírito, e cada parte desse corpo dele, tem 3 partes também. O nosso corpo tem cabeça, tronco e membros, ou alguém que só tem corpo e membro? Tronco e membro, não tem cabeça. Quem tem cabeça aqui diz amém. Só a mula sem cabeça que não tem cabeça, né? Mas isso é lenda. A alma do ser humano tem emoções, psique e vontade. O espírito do homem tem consciência, comunhão e intuição. Então nós somos seres perfeitos, mas a nossa alma muitas vezes ela fica machucada, abatida, porque nossas emoções se afloram. E isso é um bom sinal, é sinal que você tem emoção, que eu tenho emoção. E muitas vezes quando nós estamos emotivamente feridos, machucados, sabe o que acontece? No campo da alma, as nossas emoções, elas muitas vezes privam a nossa vontade. A vontade é o poder de decisão. Tem pessoa que entra no nível da depressão, por quê? Porque sua emoção está tão ferida, tão machucada com o passado, porque a depressão é algo que mexe com o nosso passado, e desencadeia um presente de tristeza, e aí a emoção é tão forte, ocasionando a depressão, que a pessoa não tem mais vontade de fazer as coisas, e até o psique dela, que é no campo da alma,
fica um pouco atrapalhada, ela não raciocina muito direito, não tem vontade de sair, não tem vontade de comer, não tem vontade de passear, não esforça para raciocinar mais, tudo está no campo da alma, e aí a alma deságua no corpo, que é a morada da alma, a morada do Espírito. Nosso corpo aqui é uma casa, que mora aqui dentro a alma, mora o Espírito, e também o Espírito Santo faz morada aqui dentro. Só que esse corpo está tão atingido pela alma, pelas emoções, que o corpo começa a sentir dores. O corpo começa a sentir dor de cabeça crônica, dor nos ombros, dor de coluna. São as dores que nós chamamos emocionais, doenças psicossomáticas, uma somatória de coisas que vai acontecendo com a pessoa. Então, meu irmão ou minha irmã, não pense que você já passou dos 50, fala, não, agora eu já estou de meio-dia para tarde, eu já estou descendo a ladeira. Olha, se você viver até os 100, é mais 50, só que agora mais 50 com maturidade. Não joga a toalha não, dizendo, eu já estou com 60, eu vou fazer os cálculos aqui, 60 mais 15, 75, tá bom. Irmão, chegar no 75, você falou que é mais 15. Vamos consertar esse negócio hoje, a partir de hoje. Fala, eu estou com 60 anos, vou sentar aqui na frente do meu pastor que tem 40. Pastor, o senhor serve para ser meu filho, mas eu preciso falar com o senhor um negócio. Pastora, a senhora tem 25 anos, novinha, e eu estou com 70. Meu, mas aqui, nós não temos só pastora de 25, não. Tem a pastora Márcia. Pastora Márcia, fica de pé, o pessoal conhecer a senhora. Não vou nem falar a idade da senhora, senão o povo vai achar que eu estou mentindo, né? Olha lá, nós temos uma pastora, que maravilha, 74, só estou acreditando que o senhor está falando, mas, olha aí, não parece. Parece que está com 55, irmão. Vamos dar uma salva de palmas para ela? Aí que beleza, obrigado, irmã. Gente, se você não quer abrir com a pastora de 25, de 30, por exemplo, a Rízia está com 30. Se não quiser abrir com a Rízia, que tem 30, você pode abrir com a pastora Márcia. É ou não é? Os irmãos aí, se não quiser abrir com o pastor Carlos, que tem 25, com o pastor Jarbas, que tem 40, o pastor Jarbas tem 40, ele porque pinta o cabelo de branco. Você pode abrir com o pastor Ari. É ou não é? Ele é acessível a todo mundo. O que eu quero que você entenda é que nós não podemos ficar represados, carregando um negócio que vai nos encurvando. Talvez não te curva fisicamente, mas te curva emocionalmente. É pessoa ranzinza, enjoada, nojenta de conviver com ela. Mas quem não conhece a história, fala, mas que pessoa difícil de relacionar. Mas quem conhece a história e entende, fala, olha, ela é assim porque sofreu muito. Você não sabe o passado dessa pessoa, você não sabe como foi para ela, você não sabe as lágrimas delas. Ela perdeu os seus filhos, perdeu para as drogas. Quantas mães aqui têm chorado as suas filhas que saem para a rua, não falam nem para onde vai e nem a hora que chega. E se falar alguma coisa, o filho já dá coice e já fala pesado. Aí a mãe prefere ficar calado, o pai prefere ficar calado, para evitar uma discussão. E são dores, irmãos, são dores que nós passamos. As coisas não iam bem na casa desse homem, e ele era descendente de Abraão. Não é porque eu sou crente que as coisas são maravilhas. É porque eu tenho fé, é porque eu sou crente que eu vou vencer. Essa é a diferença. Mas pelo fato de ser cristão e ser isento de problema, isso é conversa fiada. O cristão passa por muito mais luta do que as pessoas do mundo. Porque quando você está no mundo, você não passa por luta, você passa por tribulação. Mas na igreja você passa por luta, porque entende-se que o vitorioso passou por luta. Só tem vitória quem luta. Só tem vitória quem luta. Amém, gente? Ô irmão, quantas vezes uma dor vem na nossa casa por uma palavra que feriu você,
como esse rapaz lá da minha cidade, interior de Goiás, lá de São Miguel do Araguaia, disse: eu vou procurar outras mulheres lá fora, porque lá em casa eu tenho uma carroça velha. Irmãos, uma palavra fere, uma palavra machuca, e nós temos que ser um povo do perdão, que aprendeu a perdoar, reconhecer que feriu. Às vezes nós machucamos a esposa sem perceber. Esses dias atrás, eu contei isso lá na Shalom Sul, e um dia eu estava ministrando. Esses dias atrás eu fui no shopping, resolvi alguma coisa e levei minha esposa. E ao sairmos, nós fomos pagar o ticket do estacionamento. E na hora que eu estou enfiando o negocinho lá, o papel, o ticketzinho, o telefone meu toca. E eu fui atender o telefone. Então você vai atender o telefone já de maneira errada, assim, e trabalhando lá com o papelzinho, né? E aí deu a hora de botar o dinheiro. Eu enfiei a mão no bolso, e a minha esposa do lado assim. Eu enfiei a mão no bolso aqui assim. Tinha 3 notas de R$2. E eu conversando com o irmão aqui, e nota de R$2, irmão, eu nunca vi nota de R$2 nova. Só nota de 100 novinha, né? E eu estou aqui, nota de R$2, ela dobra, ela não enfia. Eu tentando enfiar aquele negócio e a nota dobrava. Eu fui ficando nervoso com aquilo. E eu tirei o meu microfone, telefone assim, ó. Falei: você não está vendo que eu estou aqui tentando? Pois é, irmão, tudo bem? Irmãos, será que só eu faço isso? A minha esposa, quem conhece ela é uma boa pessoa, uma boa companheira que já está comigo há 30 anos, 32 anos, 4 de namoro e 28 de namoro, de namoro também, né? 28 de casamento e 4 de namoro. Ela me conhece e eu a conheço também. Eu sei que esse tipo de palavra machuca ela. E na hora que eu falei, estragou tudo. Eu não sabia se eu falava com o irmão, você me ligou na hora errada. Eu não sabia se ficava chateado com aquela máquina ou com os R$2 do meu bolso. São pensamentos rápidos que passam na nossa mente. Eu sei que eu falei: irmão, depois eu te ligo. Desliguei o telefone, peguei a nota de 2 com toda a paciência. Era outro homem que estava ali. Enfiei, engoliu, enfiei a outra. E eu sabia que depois daquela situação eu tinha que resolver algo. Aí nós começamos a sair. Um silêncio. E eu olhei para ela, cabeça baixa, triste. Entramos no carro. E eu, daquela máquina até o carro, eu fiquei pensando: o que eu vou fazer agora? Fiz a besteira, tem que limpar agora, tem que resolver. Primeiro, porque é meu princípio, sou cristão, preciso resolver isso. Segundo, eu sou pastor, tenho que dar exemplo, porque para mim falar isso eu tenho que ter feito, tenho que ter autoridade para falar isso. E aí minha esposa, eu não posso fazer isso com ela. Minha esposa não é uma carroça velha. Ei, irmã, dá uma cutucada aí no marido e fala: tá vendo? Depois a gente resolve isso, né? Irmãos, daquele caixa eletrônico até o carro, para mim foi um negócio esquisito. Eu falei: que tipo de homem é eu? Que tipo de pastor sou eu? Aí essa hora entra a emoção da gente, entra o capeta no meio. O diabo gosta de aproveitar. A Bíblia fala que ele anda em derredor, procurando alguém. E ele entra e começa a falar: ei, pastor! Irmão, a gente para ofender é rápido, é fácil. Mas para pedir perdão, irmão, parece que é difícil. O negócio é complicado. Enxugar a lágrima dos outros é difícil, mas sangrar, fazer chorar é fácil. Eu entrei no carro e ela também. E quando eu olhei para ela assim, meio sem graça, dei uma olhadinha de olho, o olho foi quase lá na orelha para ver se... Eu vi uma lágrima correndo. Ah, irmão.
aí você passa a sofrer mais do que a pessoa. Lógico que se fosse o boca suja lá da minha cidade, ia falar assim: ai, égua, tá chorando? Que ele falava, chama a mulher de carroça. Tem homem que é assim, brutão, sem sensibilidade. Ai, tá chorando? O que é isso? Talvez eu fosse assim se não tivesse convertido, porque eu sou de uma família coiceira e de Jararaca, criado na roça, lá no interior de Goiás, na divisa do Mato Grosso e Tocantins. Nasci lá na Ilha do Bananal. Uma brutalidade sem tamanho. Mas, convertido e procurando melhorar a cada dia mais, eu olhei para ela assim, falei: meu Deus, botei a mão no volante, respirei fundo. O diabo falou: não fala nada, seja forte, né? O diabo tem hora que faz, a gente acha que até é a voz de Deus. Seja forte, fala nada não. E eu estava sem bigode esse dia, irmão. Se eu tivesse com bigode, eu ia falar assim: diabo, respeita meu bigode. Mas nem bigode essa hora resolve, irmão. Essa hora não tem braveza, não tem valentia, não tem homem forte. Essa hora você tem que ser fraco e se humilhar, falar: me perdoa, me perdoa. Eu olhei para ela assim e falei: olha, me perdoa. E aí, tentou correr uma lágrima em mim, eu dei uma segurada assim, meio disfarçada, que assim do lado esquerdo, né? Tentei segurar, mas não teve jeito, que aí eu estava com a mão em cima do ombro dela de cá, tentei segurar de cá, a lágrima veio do lado direito, não teve jeito, aí eu já soltei, falei: você me perdoa, você me perdoa. Enquanto eu estava falando isso, eu escutei uma vozinha, aquela voz que vem do nada, né? Falando assim: esses shoppings também tem um negócio de caixa eletrônica, por que não faz um negócio diferente? Tentando justificar toda aquela bobagem. A gente quer justificar as coisas que a gente faz de errado. Pedi perdão, conversei, ela me perdoou, mas eu fiquei mal ainda, irmão, uns dias. Fiquei mal, falei: rapaz, mas que coisa. E nesses 3, 4 dias que eu fiquei mal, fiquei chateado comigo mesmo. Falei: pô, eu preciso melhorar, preciso tomar cuidado nessas horas de pressão, porque na hora que está tudo bem, na hora do love, é um negócio maravilhoso, mas na hora da pressão, é na hora que a gente tem que tomar cuidado. Na hora do arroxo, as palavras ferem, machucam. Na hora do negócio estar ali quente, você começa a alfinetar o outro, palavras pesadas, palavras duras, e temos que consertar isso. Eu fiquei ali 3, 4 dias pensando, tentando, né, e vencendo as palavras diabólicas, que o diabo falava assim para mim: aquele shopping precisa mudar, não pode ser daquele jeito, a forma de arrecadação, tinha que ter um caixa, e de fato tem um caixa lá dentro, mas lá de fora não tem, é você que faz. Você fica tentando justificar, e eu trabalhando aqui, eu falo: não, Satanás, sai, eu errei, não vou justificar nada, não joga, não tenta querer me fazer entender que eu estou certo ainda, estou errado. Irmãos, nós temos que entender isso, amém? As palavras ferem, machucam as pessoas. Talvez uma descoberta fere e machuca a sua esposa ou o seu esposo. Eu estava esses dias falando, que ferramenta maravilhosa é essa daqui, que coisa tremenda. É o tal do celular, é o tal do WhatsApp. Você conversa com a pessoa onde você quiser. Você conversa com a pessoa lá do Japão. Você revê os seus amigos que há tantos anos você não via, você acha eles no tal do Facebook, né? Conversa com ele no WhatsApp. Mas quem tem coragem de deixar essa ferramenta aqui na mão da sua esposa por um dia? Você fala assim: eu tenho, pastor. Não, lógico, você é crente, ué. O crente tem coragem. Agora, esses dias eu peguei um irmão, o celular dele tem 4 senhas. Uma senha para entrar, uma senha para entrar na página tal, na outra tal. Eu falei: irmão, para que isso tudo? Não, isso aqui é porque as minhas filhas pegam meu celular. Eu falei: e daí? Deixa o seu celular, para que senha, irmão? Não, porque às vezes a gente põe ele no bolso, ele pode ligar sozinho. Eu falei: ué, o que tem? É só desligar depois.
Porque a senha caracteriza que tem segredo. Me desculpa quem tem senha aqui em celular. Às vezes eu esqueço meu celular lá em casa de propósito. Deixo em cima da mesa. Quando eu chego lá, ele está no outro canto. Fala, alguém pegou, graças a Deus. Quem não diz que quem não deve, não? Sai de casa, irmão, deixa seu notebook ligado. Fala que não tem reservas, não tem segredo. Tem gente que cuida mais do celular do que da mulher, mais do celular do que da roupa, mais do celular do que da casa. Isso aqui é uma bênção, mas está sendo uma desgraça para tanta gente. Uma descoberta aqui dentro tem separado pessoas. Conversas aqui dentro, filmes aqui dentro, vídeos aqui dentro. E o negócio aqui dentro, irmão, parece que é excitante, é bom. O segredo, o desconhecido é bom. Então está na hora da gente curar essa dor, resolver isso. Uma descoberta pode trazer muitas dores. O Efraim sofreu essas dores todas, em um grau de perda dos seus filhos. Talvez você aqui tenha sofrido uma dessas dores que eu falei aqui, seja no casamento, seja nos filhos, seja uma ingratidão, seja uma palavra que feriu, seja uma descoberta, e talvez seja algo do passado, e você diz, o tempo cura muitas coisas. Eu sempre acreditei que o tempo é como uma bola que você afunda ela dentro de um tambor de água. Você tem que ficar segurando o tempo todo, que o dia que você soltar, ela dá um golpe, e vai mais alto ainda. E tem gente que fala, se eu soltar isso aqui, estou lascado. Se eu soltar isso aqui, acaba o casamento. Se eu soltar isso aqui, está destruído. São segredos que Deus está dizendo. Seja curado. O furúnculo, para ser curado, tem que espremer o carnegão e dói. Mas depois que espreme, fala que é alívio. Irmão, não fique, tem um ditado que diz, não fique lambendo as suas feridas mais, engolindo as suas lágrimas. Nós temos que ser livres, andar de cabeça erguida. E mesmo assim o diabo ainda tenta nos acusar de alguma coisa. Mas se você estiver andando de cabeça erguida, transparente com Deus, a acusação não vai entrar em você. Você diz, eu não tenho coragem de falar isso para ninguém. Isso é vergonhoso demais. Isso é uma dor que eu carrego. Essas minhas rugas aqui é por causa desse segredo. De 20 anos eu carrego ele. Não vou contar para ninguém. Então sabe o que você vai fazer? Conte para o Espírito Santo. Mas eu já contei. Não, conte da maneira certa agora. Você vai entrar no seu quarto, trancar ele e falar, depende da sua gravidade. Você vai dizer, olha, eu tenho 2 horas agora aqui com audiência com o meu médico dos médicos. 2 horas de audiência. Todo mundo saiu, não tem ninguém aqui agora, é só eu e o doutor. Aí você vai chorar, falar, Espírito Santo. Pode falar em voz, não precisa gritar não, para o povo dos vizinhos escutar não. Mas fala baixinho lá, Espírito Santo. Como doeu aquela época, que bobagem que eu fiz. Irmãos, tem pessoa que tem filho com outra e a mulher dele não sabe. É tanta coisa que nós escondemos, e a vida vai acumulando lixo dentro de nós, lixo, de repente nós estamos vomitando lixo, e está uma bagunça a nossa vida. E na igreja, Deus está dizendo, eu quero limpar tudo isso, eu quero curar suas dores. Se veio a dor da perda, agora vai vir a perda da dor. Você não vai sentir mais dor, você vai ser um crente agora livre. Seu passado, Jesus já riscou na cruz. Colossenses 2,14 diz isso. Ele riscou na cruz todo escrito de dívida que havia contra nós, expondo publicamente os acusadores, principados e potestades. Para que carregar? Para que ficar curvado? Tinha uma mulher que andava curvada há tantos anos, 18 anos. Jesus chega e fala, endireita-te. Talvez você está curvado.
Sua casa não troca duas palavras de paz, é de alfinetada, de acusações. Deus está dizendo: eu quero curar isso, essa maneira de diálogo errado, essa comunicação errada, eu quero consertar isso na vida de vocês. Nós somos um povo feliz, irmão. Deuteronômio 34 fala isso: ó Israel, como tu és feliz. Deuteronômio 34, 28 fala que Israel era um povo feliz. Ó, quem é como tu, ó Israel, povo feliz. O povo de Deus parece que perdeu a felicidade, é um semblante triste, amargurado. Deus quer trazer agora as rugas do sorriso, da alegria. Amém, gente? Entra no seu quarto e fala: doutor Espírito Santo, muda a minha vida. Foi tão ruim aquela época, eu estou carregando isso, Senhor. Não tenho coragem de falar para ninguém, só para o Senhor. Só para o Senhor. Então, Senhor, muda a minha vida. Irmão, eu tenho certeza que você vai sair daquele quarto aliviado e sem peso. Falar: o Senhor me entendeu. Só Ele me compreende. Estou livre. O nosso conselho é que você procure alguém, mas se você não tiver coragem, tem alguém que vai te ouvir e não vai te condenar e nem te olhar assim: não, e tanto tempo. Porque tem líder que é sem sabedoria, misericórdia. Você vai falar para ele, ele vai regalando o olho, ele quase desmaia, fala: o quê? Você? Eu esperava de você, não. Ô irmão, eu tenho uma vontade de falar com os líderes de vez em quando. Por isso que tem gente que fica espantado. Fala: eu não falo para ninguém, que eu comecei a falar, o líder já. E se eu procurar outro líder, e ele já, aí que ele me... Procura o seu pastor logo direto então. Fala: vou no meu pastor direto. Amém, gente? O Efraim disse: eu não vou continuar chorando. Chega, o choro tem um tempo, meu irmão. A dor tem um tempo. O choro tem um tempo. Diz que o Efraim chorou, aqui diz o texto. Depois, no verso 23... Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. A palavra Berias quer dizer proeminente. Ele veio para sobressair, para ressaltar agora. Mas para que ele pudesse ter esse filho, ele teve que relacionar com a sua mulher. Ele teve que enfrentar o problema de frente. Se ele perdeu 2 filhos, agora ele quer ter mais um filho. Que negócio é esse? Parece que eu estou aumentando o meu problema agora. Eu estou procurando sarna para coçar. Eu podia ter qualquer coisa, mas filho não chega, porque já morreu 2, eu vou ter mais um. Que loteria é essa? Quem sabe esse um também vai roubar gado. Mas quando você se relaciona, quando você tem intimidade com Deus, em oração, quando você paga um preço de vir aos cultos, quando você paga o preço de fazer o seu jejum no seu limite lá, mesmo meio período, tirando alguma coisa só da comida, você paga um preço, Deus fala: ele está relacionando comigo, e eu vou dar a ele um presente, que vai atacar a ferida. Aonde foi feita a ferida, é ali que tem que ter a cura. Ele teve mais um filho. Se os filhos foi um problema, eu vou ter outro filho agora que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Você tem que declarar: vai ser uma bênção. Se o nosso problema é comunicação, é diálogo, nós vamos ser curados nessa área, e Deus vai nos dar uma boa comunicação, um bom diálogo. Se meu problema era mentira, agora eu vou ser portador da verdade, eu vou falar a verdade. Se meu problema era adultério, agora eu vou parar com isso. E agora, Deus, eu e a minha mulher agora, ninguém nos atrapalha mais. Nossa relação íntima vai ser bênção. Vai ser bênção. Nós vamos matar o diabo aonde ele nos atacou, para não deixar dúvida. O Efraim disse: vem cá, minha paixão, vamos ter um relacionamento aqui, Deus vai nos dar um filho. Porque as coisas não estão indo bem na nossa casa. Já fomos consolados, choramos, mas o negócio não está bem ainda. Vamos ter um filho, vamos solucionar esse negócio? Vamos. E aí nasce o proeminente, o Berias. Gerou Berias na casa dele, gerou a bênção. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer trazer bênção para nossas casas, para a nossa vida, para a nossa família. Amém ou não?
Aqui diz que ele gerou Berias, porque as coisas iam mal. Irmãos, o nosso Deus vai restituir. Eu quero trazer essa palavra, finalizando, eu quero dizer para você que Deus vai restituir os anos que foram consumidos. O tempo que foi perdido, tome essa palavra para você. Chega de dor, chega de ficar engolindo as suas lágrimas agora. Você já esterilizou ela, já jogou para fora. Agora é a hora de você tomar posse de um novo tempo na sua vida. Abre em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 está logo depois do livro de Daniel. Joel no capítulo 2, verso 18, diz assim, Joel 2,18: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Deus é zeloso e Ele se compadece do povo dEle. Quantos são povo de Deus aqui? Diz glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Você é povo de Deus, você serve a Deus. As dores vieram, mas chegou o tempo agora da perda da dor. Se a perda te trouxe dor, agora chegou a hora de perder essa dor. Chega. O nosso Deus é zeloso e Ele se compadeceu. Assim como Ele se compadeceu de Efraim, também está se compadecendo de você. O verso 19, olha o que diz: E respondendo lhe disse: Eis que vos envio, diga comigo bem forte, o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus está dizendo: olha, paguei a conta e passei a régua. Resolvi essa situação com Jesus na cruz. Vocês não mais serão entregues. Irmão, o problema que nos atingiu, que sirva de lição para nós, para que não aconteça mais. Vocês não estarão mais nessa situação, acabou. Agora eu trouxe para vocês o cereal, o trigo, que é a palavra, o alimento. Vocês têm sido alimentados aqui, irmão. Eu estou para ver uma igreja que tem tanto alimento sólido, tanta coisa boa como esta igreja. Toma posse disso. Quantos eventos a Shalom promove, quantas coisas maravilhosas acontecem aqui. Não é desfazendo e nem fazendo comparação com outras denominações. Nós temos que olhar para nós, o que nós estamos fazendo, olhar para a nossa casa, parar de olhar para a casa do vizinho, se ele está pintando ela ou não. Nós temos que olhar para a nossa igreja, o que Deus está fazendo aqui. Amém? Não perca tempo, fica olhando, olha lá aquele evento. Irmão, esse dia para trás uma irmã falou para mim: não, é muito caro pagar R$25 para o evento dessa magnitude. O que é R$25? Ah, para mim é pesado. Irmão, pede o seu líder então, a sua líder. Ah, não tem, vai na sua pastora. A Leinha está cheia da gaita. Chega nela e fala: paga para mim, Leinha. Mas não perca. Não perca. O diabo falando: está caro. Esse dia para trás tinha um evento aí que foi R$150. Não vou dizer o nome do evento, para não ser antiético, mas R$150 num evento de mulheres aí. E algumas irmãs foram. Oh, que bênção. Agora a bênção está aqui e a pessoa está presa no preço. Misericórdia, irmã. Enxota esse capeta da miséria fora. Fala: sai, miséria. Mas falou, já está garantido. Amém, gente? Olha, Deus tem trazido o cereal para esta igreja. Deus tem trazido o vinho, a alegria, a restauração. Deus tem trazido o óleo, a unção. Deus tem trazido tudo isso aqui. E Ele diz no verso 24: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Você crê nisso? Deus vai restituir, amém? Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus vai restituir. Deus é Deus da restituição. Deus vai restituir. Eu quero encerrar lendo o versículo de Jeremias capítulo 31. Deus vai restituir os anos que foram consumidos, os anos que você ficou sofrendo, os anos que você ficou escondendo alguma coisa. Deus vai restituir em alegria agora,
porque o trigo tem vindo, né? O vinho tem vindo e a unção tem vindo neste lugar. Você tem recebido de Deus tantas coisas boas aqui. Aleluia. Jeremias 31, verso 13. Quantos são virgens do Senhor aqui? Diz glória a Deus. Oh, aleluia. Nós somos virgens do Senhor. Olha o que diz Jeremias 31, verso 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém, aleluia. Então a igreja, a virgem é a igreja. Vamos ler em voz alta, levanta suas mãos para o céu e diga assim, vamos ler junto. Então a igreja se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, e os consolarei e lhes darei alegria em lugar da vossa tristeza. Efraim gerou Berias na sua casa. Sabe o que Efraim significa, o que Berias significa? Jesus Cristo foi gerado para nos consolar. Jesus Cristo é o proeminente. Vamos tomar posse desse Jesus que foi gerado, desse Jesus que entrou no seu coração para mudar a sua vida. E se não mudou ainda a sua vida, porque você não deixou, não abriu ainda. Porque onde Jesus chega, Ele dissipa todas as trevas. Amém? Feche os seus olhos agora, por gentileza, irmãos. Eu não tenho tempo para isso, mas o Espírito Santo vai fazer isso, como Ele fez com aqueles 10 leprosos, que Jesus os curou no caminho. Jesus os curou no caminho. Nós não temos tempo para fazer aqui, mas o Espírito Santo está agindo. Ele vai agir no seu caminho, no seu caminho da sua casa. Você vai perceber que a sua vida vai começar a mudar, porque estamos liberando um manto aqui. Eu gostaria que os pastores que estão aqui, por gentileza, só viessem aqui no altar em cima e levantassem as mãos em direção ao povo. Em direção ao povo, liberando um manto, um bálsamo de cura, cura emocional, cura para essas tristezas. Tem muita gente aqui que está estéril na vida profissional, está estéril na vida conjugal, está estéril na vida espiritual. Quando eu falo estéril, ele não está produzindo. Às vezes você não está produzindo como deveria produzir, mas esta manhã, neste culto da família, Deus está liberando um manto de fertilidade para você em todas as áreas. E toma posse, receba agora. Levanta suas mãos assim na posição de receber. Em nome de Jesus, vai recebendo agora o bálsamo da cura, vai recebendo o bálsamo da cura, em nome de Jesus, receba agora na sua vida, seja profissional, seja espiritual, seja emocional, seja conjugal, sentimental, receba agora o bálsamo da cura, receba agora, Deus está trazendo um manto novo, uma unção nova. Ele te diz nessa manhã: eis que vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, vou te dar coisas novas, vou sarar e curar o seu coração. Todas as acusações estão agora por terra, em nome de Jesus. Você é livre para glorificar e exaltar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Deus te abençoe. Bom domingo a todos. Deus abençoe.